não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos telespectadores, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia pela TV Mundo Maior. Nós estamos fazendo uma série de estudos no Evangelho de Mateus, baseado na visão judaico-cristã e nos textos originais. Então, esse é uma série de programas com esse tema, Estudos no Evangelho de Mateus, que nós queremos explorar bem esse Evangelho, mas de uma forma que possa atender à necessidade daqueles que conhecem pouco, dos que conhecem mais ou menos, dos que conhecem um pouco mais. A nossa ideia aqui não é aprofundar excepcionalmente ou fazer um estudo teológico profundo, não. Mas trazer uma noção básica que nós poderíamos até chamar de estudo introdutório no Evangelho de Mateus. Esse evangelho, como eu já falei no programa passado, é o primeiro dos 4 evangelistas. Mateus foi um dos discípulos de Jesus e depois um dos redatores e escritores da sua vida através do evangelho. Então é um evangelho com um caráter puramente judaico, tem expressões todas judaicas e que é o mais didático, o mais completo, aquele que tem mais referências ao Velho Testamento ou à primeira revelação. Então é um evangelho que eu gosto muito, onde ele apresenta Jesus como o Messias. Porque todos os evangelhos têm um símbolo baseado na visão de Ezequiel. Que ele viu aquele homem com cabeça de... aquele ser com aspecto de um homem, com cabeça de leão, cabeça de touro e uma águia envolvendo. Eram 4 elementos que Ezequiel viu. Então, o que é que a igreja fez? A teologia católica cristã deu a cada evangelho um desses símbolos ou desses elementos da visão de Ezequiel. Jesus, como é apresentado com Mateus como o Messias, o libertador do povo hebreu, então o símbolo do evangelho dele é um homem. Marcos, que começa falando da voz do que clama no deserto, tem como símbolo leão, que é aquele que habita nos desertos. E Lucas tem como expressão máxima ou representação um touro, porque começa o seu evangelho contando a história de Zacarias, sacerdote, pai de João, que ia fazer oferta no templo, e a oferta era o sacrifício do animal, o touro. E o de João, que eu gosto muito desse evangelho, o símbolo dele é uma águia, porque a águia é uma árvore que voa muito alto. Então, como ele é um evangelho muito espiritualizado, muito profundo e muito mediúnico, porque ele foi o maior médium de Jesus, o símbolo do evangelho dele é uma águia. Então, depois de situado você nessas, vamos dizer assim, nesses 4 elementos, nessa situação dos evangelhos, eu diria que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E o evangelho de João é um evangelho mais espiritualizado, que tem um caráter teológico bem diferente, e por isso que ele é estudado em separado. Porque Mateus, Marcos e Lucas, sim, é colocados assim na mesma coluna. Se você pegar Mateus, Marcos e João, você pode enquadrar o que eles narram em 3 colunas semelhantes. E como você tem nessas 3 colunas a mesma visão do grego óptico, aí são chamados de evangelhos sinóticos. Ok? Então, falando especificamente do evangelho de Mateus, eu fiz um roteiro para não me perder, para que eu possa trazer o essencial para você,
não ficar repetindo e etc., eu fiz um roteiro para a gente ir seguindo e depois a gente entra no próprio Evangelho, pela Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que é aquela mais fiel aos textos originais. A obra de André Churraqui nós vamos consultar em algumas passagens, em algumas exegeses, porque essa obra é muito profunda. O Papa Paulo VI disse que era necessário muito amor para realizar uma tal obra. Esse rabino francês, André Churraqui, ele traduziu a Bíblia do hebraico para o francês. Então nós vamos trabalhar nesses textos, aprofundando um pouco naquilo que for possível, mas trazendo para você que é principiante, ou que é teólogo, ou que quer estudar um pouco mais direcionado o Evangelho. Os Evangelhos, nós vamos fazer uma série de programas sobre isso. E você pode, durante assistir, que você for assistindo esse programa, vai enviando suas dúvidas, que a gente vai, através das suas dúvidas, passando a limpo alguma coisa que a gente não tenha falado ou não tenha explorado durante os estudos que estamos fazendo. Ok? Agradecemos as suas mensagens, as suas dúvidas. Envie aí para a telinha aí, tem o site e o e-mail da Mundo Maior, para que lá eles repassam para mim e para o Bob, que é aqui o nosso diretor, produtor, redator, diretor e tudo mais, que ele passará para nós. Tá certo, queridos? Então, o Evangelho de Mateus, como eu já falei, é o mais didático, o mais completo e o mais judaico dos evangelhos. O seu autor, que é Mateus, que era um cobrador de imposto, publicano, ali da entrada de Cafarnaum, trabalhava na coletoria, onde Jesus o convida, depois que já convidou Mateus, depois que já convidou Simão, André, Tiago, João, Filipe, lá no meio, ele convidou depois de Filipe Bartolomeu, depois Tomé e vem Mateus na sequência, que é como eu já falei, o mais judaico. O nome de Mateus é Matatia ou Matania, que são nomes em hebraico. E o seu diminutivo ficou Matia. Em aramaico, seu nome é Mati ou Matai, transformado em Mateus pelo idioma grego e pelo latim. A igreja primitiva o identifica como Levi, o publicano, porque o nome dele era Levi. André Churraqui, esse tradutor que eu mostrei para vocês, ele afirma que a partir dos textos hebraicos e aramaicos, o último redator do Evangelho de Mateus em grego assumiu suas responsabilidades de autor, encobrindo sua identidade por trás do nome de Mateus. Alguns estudiosos veem neste Evangelho um trabalho de escola dos discípulos de Mateus, daqueles que formaram esses escritos com ele. Estudos têm apontado que o Evangelho de Mateus teria sido escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém por Tito, porque isso aconteceu no ano 70, e se tivesse sido escrito depois, teria referência a esse acontecimento. E pelo contrário, esse evangelho nem tem referência à destruição, mas tem previsão dessa destruição no capítulo 24, como nós vamos ver durante o nosso estudo. Capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus são considerados capítulos proféticos, escatológicos, que falam das coisas que iriam acontecer no final dos tempos, na transição planetária que nós estamos vivendo, e ali é bem mencionado e bem trazido nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Até hoje ninguém sabe aonde esse Evangelho foi escrito. Não existe uma determinação de um local preciso. Alguns sabem que ele foi escrito no meio judaico-cristão, lá, depois já que Jesus tinha sido crucificado. O cristianismo primitivo estava em evidência, estava formando, vamos dizer assim, o seu corpo sobre a história de Jesus, e provavelmente teria sido escrito em Jerusalém. Não é
certo. É apenas o que eles trazem pelos estudiosos. O nosso querido André Churraqui afirma que o livro de Mateus não se trata de uma história friamente objetiva, mas um anúncio, um querigma que empenha os discípulos de Jesus no combate de vida e morte, do qual depende a salvação de Israel, assim como todo o resto do mundo. É um evangelho que possui 1701 versículos. E a vida de Jesus, do seu nascimento até sua morte. Aliás, eu vou mais além. Ele tem a vida de Jesus começando desde a sua genealogia, a pré-existência. Mateus como judeu, por isso que eu falei no início que o evangelho dele tem um caráter judaico, porque para o judaísmo, o que ele chama de toledote ou geração, ou os ancestrais ou avote, que são aqueles que vieram antes, tem muita importância para identificar alguém como de uma família judaica. E aí, Mateus faz questão de iniciar pela sua genealogia. A vida de Jesus são expostos em 413 versículos. E os 33 anos de sua vida ocupam 658 versículos. Existe um grande estudioso na Universidade Hebraica de Jerusalém, chama David Flasser, que ele diz: Jesus era um judeu que falava para outros judeus. Por conseguinte, sem nenhuma dúvida, a sua mensagem pertence à estrutura do judaísmo de seu tempo. Esse eu vou encerrar a primeira parte do nosso programa, porque nós não temos mais tempo, com essa observação, para que a gente saiba e procure isso. Entender que se você trabalha em cima dessa informação de David Flasser, você vai ter condições de entender melhor determinadas expressões, determinadas colocações de Jesus durante a sua vida pública e da sua convivência com os discípulos. Não saia daí que no minuto nós estaremos de volta. Até já.